Amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Fábio Henrique, da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e este é o programa EBD em Síntese. O último programa EBD em Síntese deste ano de 2021, porque hoje nós vamos estudar a lição de número 13 deste trimestre, no qual temos estudado várias lições a respeito da vida e do ministério do apóstolo Paulo. E hoje, nesta última lição, tem como título A Gloriosa Esperança do Apóstolo. Na lição anterior, nós estudamos a respeito da coragem do apóstolo Paulo perante a morte, e hoje nós vamos estudar a gloriosa esperança do apóstolo. O texto áureo da nossa lição se encontra em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8, que diz assim: Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça, da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. E a verdade prática da nossa lição declara o seguinte: a esperança gloriosa da volta de Jesus traz sobriedade para as nossas vidas e disposição para exercer a fé e o amor em esperança. A nossa leitura bíblica em classe na lição de hoje se encontra em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8, e ainda em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Então, nesta última lição deste trimestre, nós vamos enfatizar a gloriosa esperança dos cristãos. No tópico 1, nós vamos ressaltar a consciência de Paulo diante da morte. No tópico 2, vamos apresentar a doutrina bíblica de Paulo sobre a volta do Senhor. E no tópico 3, nós vamos expor sobre os tempos e as estações até a volta do Senhor. É muito importante, meus irmãos, minhas irmãs, queridos professores da escola dominical, superintendentes da EBD, esse assunto a respeito da esperança do crente, da gloriosa esperança. A Bíblia diz, em Tito, capítulo 2, versículo 13, que nós estamos aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, como cristãos, nós acreditamos, temos certeza de que a vida não termina com a morte física. Depois da morte física, ainda continua a nossa existência. Quem morre com Cristo vai para estar com o Senhor na eternidade. E quem morre sem Cristo não vai estar com o Senhor na eternidade. Então, todo verdadeiro cristão, ele tem uma esperança latente em sua caminhada com Cristo no mundo. Que esperança é essa? É o dia do encontro com o seu Senhor. É o dia de nos encontrarmos com Cristo. Então, para nós, a morte não é o fim de todas as coisas. Nós temos esta gloriosa esperança de se encontrar com Jesus. O apóstolo Paulo, ele cultivava diariamente esta esperança. Seu desejo era sempre estar com Cristo. Este era o desejo dele, de sempre estar com Jesus, porque é muito melhor. Diz a palavra de Deus em Romanos, capítulo 12, versículo 12, palavras do apóstolo Paulo, ele diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Então devemos nos alegrar pela esperança de um dia estarmos no céu com Jesus. Então, nesta última lição do trimestre, ela nos mostra que nós não podemos perder a esperança do céu em meio ao sofrimento e às tribulações da vida. Essa esperança é a fonte de força dos fiéis que se apegam a Deus, que vivem na presença do Senhor. Não tem a sua vida por preciosa, contanto que faça a vontade de Cristo, a vontade do Senhor, porque estamos debaixo de promessas. Jesus, lá em João, capítulo 14, versículos de 1 a 3, ele prometeu à sua igreja, ele prometeu para nós que ele ia voltar para o céu, mas depois ele viria
para nos levar. Então, João capítulo 4, versículo 3 diz: "E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo onde eu estiver." Eu gosto muito da tradução deste versículo da NVT, Nova Versão Transformadora, que diz: "E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo onde eu estiver." Então, esta é a esperança do cristão. O tópico 1 da nossa lição fala da consciência de Paulo diante da morte, né? Uma morte como oferta de sacrifício. É o que diz aqui o versículo 6, 2 Timóteo 4,6. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Então, o apóstolo Paulo já sabia que os seus tempos de vida aqui na terra estavam se findando. 2 Timóteo foi a última carta escrita pelo apóstolo Paulo e já estava às vésperas, já estava muito próximo dele partir para o Senhor. Então ele tinha essa consciência. O apóstolo via o seu martírio iminente como uma oferta apresentada sobre o altar do sacrifício, né? Por isso que ele usa essa expressão, estou sendo oferecido como libação. A libação era o derramamento de vinho, de leite, sobre o sacrifício. Então, ele sabia que estava próxima a sua partida, o seu martírio. Ele ia morrer por causa do evangelho, mas ele não tinha a sua vida por preciosa, não estava com medo nem se acovardando. E a esperança da vida eterna, isso faz com que o apóstolo Paulo tenha tranquilidade diante disso, não permitia ter medo ou frustração diante da morte. Diz a Bíblia, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, ele mesmo falou para os tessalonicenses: "Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que vos não entristeçais como os demais que não têm esperança." Interessante que 1 aos Tessalonicenses provavelmente foi a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo. 2 Timóteo foi a última. Então, ele escrevendo aos crentes de Tessalônica, que estavam meio preocupados com essa questão da morte e de ressurreição, o que é que ia acontecer, etc. E ele disse: "Não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca daqueles que já morreram no Senhor, aqueles que já dormem no Senhor, para que vos não entristeçais como os demais que não têm esperança." Então ele faz uma distinção muito clara entre o cristão que tem esperança e aquele que não é cristão, que não tem esperança. Aí ele fala sobre o arrebatamento da igreja, a ressurreição dos salvos, né? Que se dará primeiro. Nós não precederemos os que dormem. Então, aqueles que dormem no Senhor ressuscitarão e depois nós, os que estivermos vivos por ocasião do arrebatamento da igreja, nós nos juntaremos aos santos recém-ressuscitados e iremos para estar com o Senhor. E no final do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, 4:18, diz: "Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras." Então, isso é motivo de consolo. A esperança da ressurreição, a esperança de irmos morar no céu é motivo de consolo para nós. Tópico 1.2, combati o bom combate. Um versículo bastante conhecido. Então, quando Paulo diz que já está próximo à sua partida, ele diz, 2 Timóteo 4:7, "Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé." Esse combate aí, ele chama de bom combate. E muitas experiências ocorreram na vida do apóstolo Paulo. É notória a total entrega do apóstolo à causa do Senhor. Ele fala, que passou por muitas provações, perseguições, injustiças, trabalhou muito plantando igrejas, confirmando, edificando igrejas. O apóstolo Paulo, de fato, entregou a sua vida integralmente à causa
do Evangelho. É por isso que ele disse lá em Atos 20, eu não tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra a minha carreira, o meu ministério que eu recebi do Senhor. Ele combateu o bom combate. Que combate estamos combatendo? Essa causa é a nobre causa do Evangelho? Aqui eu quero encerrar o primeiro bloco desta lição de hoje com esta pergunta que o comentarista faz aqui para todos nós. Que combate eu e você está combatendo? Que combate a igreja está combatendo? É o combate nobre, é a causa nobre do Evangelho? Ou são outros combates? Então fica essa reflexão para nós, porque o próprio Paulo diz que o soldado que milita, ele não pode se embaraçar com as coisas desta vida a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, nós estamos aqui neste combate, neste bom combate, e precisamos ter consciência de que nós não podemos nos embaraçar com as coisas desta vida e sim prosseguirmos no combate fazendo a vontade do Senhor. Amém? Muito bem, assim concluímos o estudo do primeiro bloco da nossa lição de hoje. Daqui a pouco nós voltaremos. Continue conosco. Muito bem, meus irmãos, estamos de volta com o segundo bloco do programa EBD em Síntese, estudando hoje a última lição deste trimestre, lição de número 13, que tem como título A Gloriosa Esperança do Apóstolo Paulo. E desde já eu quero agradecer a todos vocês que têm acompanhado semanalmente o programa EBD em Síntese aqui da Assembleia de Deus em Mossoró. O programa EBD em Síntese, ele vai ao ar toda semana pela Rádio Libertador FM 96.3, pela TV AD, canais 8 e 38 e pelas redes sociais da Assembleia de Deus em Mossoró. Então, nós estamos estudando hoje nesta última lição a respeito desta gloriosa esperança do apóstolo Paulo e no tópico 1.3 da nossa lição, que fala de gratidão e esperança, é porque o apóstolo ele diz, desde agora, 2 Timóteo 4:8, ele diz, desde agora a coroa da justiça já está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então, ele fala que está próximo de ser martirizado, de morrer por causa do Evangelho, mas o foco dele não está no sofrimento que ele ia passar. Ele faz uma análise da sua vida, combateu o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e ele fala da esperança da vida eterna, ele fala da gloriosa esperança. Então, além de combater o bom combate, o apóstolo acabou a carreira e guardou a fé. Então, isso é muito importante. Diz aqui o nosso comentarista que mais importante do que começar é a forma como terminamos a carreira. Isso é fundamental, porque depois da morte segue-se o juízo. Algumas pessoas passam a vida inteira sendo fiéis ao Senhor, mas nos últimos dias, meses ou anos da sua vida, essas pessoas começam a se afastar dos caminhos do Senhor, a abandonar os retos caminhos do Senhor. Então, começaram bem, mas terminaram mal. Por outro lado, tem pessoas que começaram mal, mas terminaram bem, porque, embora nos últimos dias, ou nos últimos meses, ou últimos anos de vida, essas pessoas reconheceram que são pecadoras, se arrependeram de seus pecados, creram em Cristo, e foram salvas. Então, o importante não é começarmos bem, o mais importante é terminarmos bem. E aqui gostaria de fazer um paralelo entre a vida de Paulo e a vida de Saul. Inclusive, o nome hebraico de Paulo é Saulo. Saulo é o mesmo Saul. Saul é o nome hebraico e Saulo é o nome grego. Então, Saul, ele foi uma pessoa que começou bem,
Ele começou bem, sendo escolhido por Deus para ser o primeiro rei de Israel. Deus abençoou ele, concedeu a Saul o Espírito Santo, Saul profetizou, Saul recebeu a capacitação do Espírito Santo para governar Israel, mas infelizmente, embora Saul tenha começado bem, ele continuou mal e terminou pior ainda, porque Saul teve uma vida de constantes desobediências a Deus e não reconhecia suas falhas, não reconhecia seus pecados, e isso foi virando uma verdadeira bola de neve, a ponto de ele ser ferido numa guerra e ele ter se suicidado. Antes disso, viveu oprimido por muito tempo e depois ele se matou. Então, Saul começou bem, continuou mal e terminou de forma trágica. Mas Saulo de Tarso, embora Saulo de Tarso, que é o nosso apóstolo Paulo aqui, embora ele tenha começado mal, porque Saulo de Tarso perseguia a igreja do Senhor, não cria em Jesus, mas depois ele teve um encontro com Cristo e ele, após a sua conversão, ele andou nos caminhos do Senhor e foi um dos apóstolos. Ele foi um missionário transcultural, um homem de grande relevância para o cristianismo. E quando chega nos últimos dias de vida e nos últimos dias do seu ministério, ele pôde dizer que acabou a carreira, mas guardou a fé. Então, embora não pudesse evitar a morte física, Paulo sabia que estar com o Senhor era a coroação da sua trajetória. 2 Coríntios 5:8, ele disse: temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Então, o crente, ele não tem medo da morte, ele encara a morte como uma passagem desta vida para a eternidade, para estar com Cristo. Filipenses 1:23, ele diz que partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor do que viver aqui nesta vida. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, o apóstolo Paulo nos ensina com isso que é preciso olhar para o futuro com a certeza do nosso galardão, da nossa recompensa e enxergar pela fé que o nosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15:58 diz: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor, pois há uma coroa de justiça guardada para cada um, para cada crente em Jesus. Deus, ele é fiel e ele não é injusto para esquecer-se da nossa obra. O tópico 2 da nossa lição fala da doutrina bíblica de Paulo sobre a volta do Senhor. As cartas de Paulo aos Tessalonicenses falam muito a respeito de escatologia. A escatologia é o ramo da teologia que estuda a doutrina das últimas coisas, das coisas que irão acontecer. E o apóstolo Paulo escreveu primeira aos Tessalonicenses com um objetivo muito grande de tirar muitas dúvidas e inquietações dos irmãos a respeito do futuro daqueles que tinham morrido em Cristo, aqueles que dormiam no Senhor. E ele disse que não queria que eles fossem ignorantes a respeito dos que dormem. Tópico 2.1 da nossa lição fala da volta do Senhor em 1 aos Tessalonicenses. O capítulo 5 de 1 aos Tessalonicenses inicia com uma conjunção mas, para retomar a ideia lógica do capítulo 4. Porque no capítulo 4 de 1 aos Tessalonicenses, versículos 13 a 18, Paulo fala do arrebatamento da igreja. Ele fala do arrebatamento da igreja e no capítulo 5 aí ele dá continuidade aos seus assuntos escatológicos. Então o capítulo 5 é a continuidade acerca do assunto da parousia, da vinda, da presença, da volta do Senhor que ele iniciou no capítulo 4. Nós, pentecostais da Assembleia de Deus, nós cremos que a vinda do Senhor se dará em duas etapas. A vinda do Senhor, a volta do Senhor se dará em duas etapas. Na primeira etapa, Jesus virá arrebatar a igreja. Ele virá arrebatar a igreja, o arrebatamento da igreja,
se dará a qualquer momento. O arrebatamento, ele é iminente, iminente. Ele acontecerá no dia e numa hora que a gente menos espera. Então, no arrebatamento da igreja, Jesus ele vem para os salvos, né? Ele virá nas nuvens para encontrar-se com a sua igreja. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 15 e 16, Paulo disse que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, o arrebatamento da igreja, Jesus, ele vai vir, aqueles que morreram em Cristo, aqueles fiéis que dormem no Senhor, eles serão ressuscitados. Eles ressuscitarão e reassumirão a condição de corpo, alma e espírito, e ato contínuo serão transformados de forma a permitir que eles entrem na eternidade. E nós, os que estivermos vivos, também seremos transformados. A Bíblia diz que isto que é mortal se revestirá da imortalidade, isto que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Então, nossos corpos serão transformados e todos nós juntos, porque a igreja do Senhor, ela abrange os fiéis que já morreram em Cristo, os fiéis do Antigo Testamento que morreram na esperança do Messias, porque o sacrifício de Jesus, a justificação de Cristo, que Cristo nos concede através do seu sacrifício, ela tem efeito retroativo também sobre os santos do Antigo Testamento. Então, eles, juntamente com os cristãos que morreram no Senhor, que morreram fiéis, juntamente com nós, os que estivermos vivos, por ocasião da vinda do Senhor, todos nós seremos arrebatados e iremos ao encontro do Senhor nos ares. Jesus, ele não pisará na terra no arrebatamento da igreja. No arrebatamento da igreja, todo olho não verá a Cristo, só os salvos é que verão a Cristo. Nós subiremos ao encontro do Senhor nos ares. É diferente da segunda etapa ou da segunda fase da vinda de Cristo, que é um assunto que nós vamos falar já daqui a pouco, após o intervalo de agora. Então vamos fazer um intervalo, rapidinho a gente volta para continuar o estudo desta lição. Continue conosco. Paz do Senhor, meus irmãos, aqui quem vos fala é o pastor Fábio Henrique. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa EBD em Síntese de hoje, estudando a última lição deste trimestre da Escola Dominical. Temos estudado ao longo desses 3 meses a respeito da vida e do ministério do apóstolo Paulo, e desde já eu quero convidar você a participar da Escola Dominical em 2022. Estamos aí já com as novas revistas, vamos estudar sobre a supremacia das Escrituras, Nós vamos falar sobre a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Serão lições maravilhosas a respeito da Bíblia Sagrada, então esse tema de bibliologia no próximo trimestre. Muito bem, meus irmãos, estávamos falando no final do bloco anterior que a vinda de Jesus se dará em 2 fases. Na primeira fase, ele vem apenas para os seus, para arrebatar a igreja. Vai acontecer a ressurreição daqueles que morreram em Cristo e juntamente conosco que estivermos vivos, seremos arrebatados todos juntos ao encontro do Senhor nos ares. E o arrebatamento da igreja vai desencadear um período de 7 anos aqui na terra de grandes acontecimentos, chamado de atribulação. Esse período tribulacional de 7 anos, ele vai ocorrer imediatamente após o arrebatamento da igreja. E nesse período tribulacional,
ele, é claro, a Bíblia fala muito, né, desse período dividido em duas metades, né, 3 anos e meio mais 3 anos e meio. E durante esse período vão acontecer muitas coisas aqui na terra, inclusive os juízos de Deus sobre todos os que habitam na terra. Vão ser derramados sobre a terra os 7 selos, as 7 taças, 7 trombetas. Vai ser um período muito difícil, mas a igreja não estará mais aqui na terra. Lá no livro de Apocalipse, depois do capítulo 4, você não vê mais falando sobre igreja. Fala-se sobre igreja até o capítulo 3, e depois do capítulo 4 em diante, você não vê mais falando sobre igreja, porque ali está tratando do período da grande tribulação. A igreja já vai estar arrebatada nos céus. Então, durante esse período tribulacional, vai aí surgir o anticristo, o falso profeta. O anticristo vai reinar aqui no mundo. Ele vai ter um líder religioso que vai estar ao lado dele, promovendo o culto e a adoração a ele, que é o falso profeta. E esse anticristo ele vai proibir a adoração a qualquer outro Deus, só pode adorar a ele. Então vai ser um período de grandes juízos de Deus sobre a terra, e esse anticristo vai perseguir aqueles fiéis que estiverem aqui na terra durante a grande tribulação. É muito importante a gente entender que a igreja não passará pela grande tribulação. A igreja não passará pela grande tribulação. Ela será arrebatada antes da grande tribulação. É interessante que nos sermões proféticos de Jesus e também nas cartas de Paulo, nós não vemos em nenhum lugar a Bíblia preparando a igreja para a grande tribulação. Muito pelo contrário, a Bíblia ela prepara a igreja para estar atenta e alerta para o arrebatamento, porque nós não sabemos quando se dará. Nós não sabemos. Jesus falou em Mateus 25:13, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. A Bíblia diz que Jesus virá como um ladrão de noite, virá de surpresa. Ninguém sabe o dia D nem a hora H em que Jesus virá arrebatar a sua igreja. Mas Jesus, ele faz questão no seu sermão profético de estar alertando, chamando-nos para que vigiemos, tenhamos cuidado, estejamos preparados, porque aquele dia virá de surpresa, virá de surpresa. A volta de Jesus, ela é iminente, então devemos estar preparados. Nós não passaremos pela grande tribulação. Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. Ele nos livra da ira vindoura. Então isso é muito importante, né? Eu sugiro você que é professor de escola dominical, junto com seus alunos lá na classe, estude bem detalhadamente sobre essa questão do arrebatamento pré-tribulacional, né? Porque alguns têm dúvida, alguns se confundem a respeito deste assunto e dizem que a igreja passará pela grande tribulação. Isso não tem base bíblica, porque a grande tribulação é um período de ira, de castigo de Deus sobre os ímpios aqui da terra. Então a igreja vai ser retirada antes. A igreja vai ser retirada antes, assim como Ló e sua família foi retirada antes, lá de Sodoma e Gomorra, antes de descer o juízo de Deus. A igreja também vai ser retirada antes do período tribulacional e vai ser arrebatada. No entanto, depois do arrebatamento da igreja, vai haver conversões durante a grande tribulação. Durante o período tribulacional de 7 anos, algumas pessoas vão se converter ao Evangelho, vão se converter a Cristo, e durante esse período vai ter aqui na terra pessoas fiéis que vão surgir durante o período da grande tribulação, e elas vão se recusar a adorar a besta, vão se recusar a receber o número da besta, e por isso serão perseguidas e mortas pelo anticristo. O anticristo vai perseguir Israel,
vai querer destruir Israel, vai juntar muitas nações para destruir Israel, e tendo como clímax a batalha do Armagedon, quando estará ali com aquela intenção de destruir Israel. E quando isso estiver acontecendo, aí virá Jesus nos céus, né? Jesus virá com a sua igreja, com poder e grande glória, e com o resplendor da sua vinda e o sopro da sua boca, vai despachar o anticristo e o falso profeta para o lago de fogo e enxofre. E ele vai livrar Israel. A Bíblia diz que ele pisará sobre o monte das oliveiras. A Bíblia diz que todo olho o verá. Então, na segunda fase da vinda de Cristo, todo olho o verá. Será transmitido aí via satélite, pela internet, pela televisão, simultaneamente. Então, vai ser um evento muito glorioso. Então, Jesus virá na segunda fase da sua vinda, 7 anos após o arrebatamento da igreja, e ele já virá com a sua igreja, vai implantar o seu reino milenar aqui na terra e vai reinar com a igreja aqui na terra. Agora, irmãos, é importante nós entendermos que nós não podemos e nem devemos estar aqui nos arriscando para marcar a data da volta de Jesus. O arrebatamento da igreja, ele é iminente, ou seja, a gente não sabe nem o dia, nem a hora. Jesus disse em Atos 1:7, não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. A Bíblia não se preocupa de estar dando charada para a gente adivinhar a data da volta de Jesus. A Bíblia manda a gente vigiar, e a Bíblia é clara dizendo que daquele dia e hora ninguém sabe. Então, muitos já se aventuraram em marcar, em calcular, em estimar a data da volta de Jesus, mas caíram do cavalo. Então, não acreditem em nenhum tipo de discurso, de projeção disso, que isso não tem base bíblica. O que a Bíblia recomenda para nós é que estejamos alertas, que estejamos vigilantes para esse dia glorioso, para que a gente possa estar preparados para o arrebatamento da igreja. Ele é iminente, devemos vigiar, porque não sabemos nem o dia, nem a hora em que virá o nosso Senhor. Lucas capítulo 21, versículos 34 e 36, diz assim, versículos 34 e 36, e olhai por vós para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Então, nós, crentes pentecostais, nós cremos na iminência do arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Jesus virá a qualquer momento, e essa tem sido a nossa pregação desde o início. Sempre dissemos e reafirmamos: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza no Espírito Santo, Jesus Cristo em breve virá para buscar a sua igreja. Então, por isso que no tópico 3 da nossa lição, o nosso comentarista fala sobre o Espírito e o porvir, são temas da nossa pregação. Jesus batiza no Espírito Santo, Jesus em breve virá. Inclusive, Atos 2,17, no discurso de Pedro ali no dia de Pentecostes, quando o povo disse: o que é isto dizer, essas línguas estranhas? Significa o quê? E Pedro disse: isso é o cumprimento da profecia de Joel, que disse que nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Então, essa expressão, últimos dias, é uma expressão que significa o período de tempo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. A primeira vinda de Jesus, que aconteceu há pouco mais de 2000 anos, e a segunda vinda de Jesus, que pode acontecer a qualquer momento. Então, meus irmãos, estejamos preparados para a vinda do Senhor e não tenhamos medo da morte, porque a morte não é o fim de tudo.
alegrai-vos na esperança. Estejamos preparados para a volta do Senhor, assim como Paulo também estava preparado. Deus abençoe a todos vocês, um Feliz Natal, um Ano Novo muito abençoado e não se esqueça, a partir do dia 2 de janeiro, nós já estaremos nas nossas salas de aula estudando a nova lição, a nova revista do trimestre, no novo currículo da Escola Bíblica Dominical. Vai ser o primeiro trimestre de 2022 sobre Bibliologia, a supremacia das Escrituras. Muito obrigado pela sua atenção, ouvintes da Rádio Libertadora, FM 96.3, telespectadores da TV AD, canais 8 e 38, nossos internautas que nos acompanham. Deus abençoe você, a paz do Senhor e até a próxima semana, se Deus quiser.